Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe mais um study vlog. Se tu já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui, que me ajuda demais na divulgação desse vídeo. Hoje vocês vão acompanhar os meus estudos em um domingo à noite. Dificilmente eu estudo no final de semana, porém é final de semestre, então final de semana é dia útil também. Pra quem não sabe, eu tô no terceiro semestre da faculdade de Direito e todo semestre eu tenho que escrever um artigo de Direito Civil, pelo menos até o semestre atual tem sido assim. Então, agora no final desse semestre, eu tive que escrever esse artigo de Direito Civil e também um artigo para outro projeto, para outra matéria da faculdade. Então, tem sido bem corrido. Escrever um artigo é uma tarefa desafiadora, porque é algo que a gente tem que estudar muito bem mesmo, para não falar bobagem. E como tem que fazer uma apresentação, nessa apresentação os professores vão fazer perguntas, então a gente tem que realmente dominar aquilo que a gente tá falando. No último vlog que eu postei aqui no canal, eu falei que eu estava escrevendo 2 artigos ao mesmo tempo e pediram para eu falar um pouquinho sobre como eu escrevo esses artigos, para dar algumas dicas para quem está começando. Então eu vou aproveitar para fazer isso nesse study vlog. Escrever artigo é uma coisa bem difícil, principalmente quando a gente está no começo da faculdade. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês como que eu fiz para entender melhor como funciona, para facilitar a minha escrita e ajudar vocês com isso também. Eu entrei na faculdade de Direito já com a certeza de que Direito Penal ia ser a minha matéria preferida, assim, acima de todas, e que eu não ia mudar de ideia. E realmente, Direito Penal é a minha matéria favorita, que eu tenho mais interesse em saber. Mas, sabe quando tu não te dá bem com uma matéria e tu estuda ela até tu aprender e aí tu começa a gostar da matéria porque tu entendeu ela? Eu era assim com matemática no ensino médio e agora está sendo assim com civil, porque eu acho direito civil uma matéria muito difícil, porque tem muitos poréns e muitas exceções e muitos detalhes, e uma palavrinha ali que tu não presta atenção já muda completamente o contexto da situação. Mas eu faço um artigo de civil por semestre, desde que eu entrei na faculdade. Esse é o meu terceiro artigo. E eu gosto muito de escrever esses artigos porque eu entendo realmente o conteúdo. Porque pra gente apresentar uma pesquisa assim, pra gente escrever um artigo, a gente tem que estudar muito, a gente tem que se aprofundar muito no conteúdo. Porque a gente tem que saber do que a gente tá falando, né? E além disso, quando a gente apresenta o artigo, o professor ainda faz perguntas pra gente. Então tem que saber do que tá falando. E aí nesses momentos eu passo a gostar do direito civil, quando eu entendo o conteúdo. É que nem igualzinho era com matemática quando eu tava no ensino médio. Eu odiava, mas eu passava a gostar quando eu aprendia. Aí depois continuava odiando quando vinha outra matéria que eu não entendia. A primeira coisa que eu fiz quando surgiu o primeiro artigo para escrever foi entrar no Google Acadêmico e pesquisar artigos do mesmo tema que o meu. Não para copiar nada, mas sim para entender como funcionava a escrita de um artigo. Porque quando eu entrei na faculdade, eu não tinha noção alguma de como se escrevia um artigo. A professora explicou na aula como deveria ser feito, mas é importante a gente pesquisar exemplos para saber como que a gente deve fazer aquilo ali. Então eu entrei no Google Acadêmico e li vários artigos com o mesmo tema que eu teria que escrever. E também já serviu como um aprendizado, né? Já foi uma pesquisa ali e alguns daqueles artigos eu usei como referência no meu. Então essa é a primeira dica: pesquise artigos sobre o mesmo tema que tu vai escrever, porque assim tu consegue entender mais ou menos como funciona aquela escrita. A segunda coisa é estude muito bem o conteúdo, realmente se aprofunde naquele assunto para que tu tenha domínio para falar dele, porque isso é a melhor coisa que existe quando tu tem que apresentar algum trabalho. Quando tu domina o conteúdo, tu vai te sentir muito mais seguro e muito mais confiante para fazer a apresentação, e no artigo isso é muito importante. A terceira coisa é entenda muito bem as regras da BNT, pelo menos é o que se usa na minha faculdade. Eu não entendo muito bem dessas coisas de artigo, mas ele tem uma estrutura correta que tu deve seguir para escrever. Então domine muito bem essa estrutura. E eu posso falar para vocês, depois de alguns artigos, tu vai começar a decorar essa estrutura, tu vai lembrar os espaçamentos, o tamanho da letra, tudo que tu tem que fazer. É só no primeiro artigo que vai ser realmente mais difícil, tu vai ter que ficar toda hora consultando
ali pra ver se tu tá fazendo certo. E no Google tu encontra todas as regras da BNT, tudo certinho ali. Tu pode pesquisar, por exemplo, eu não sei como coloca, sei lá, uma jurisprudência nas referências. Pesquisa lá no YouTube como colocar jurisprudência nas referências da BNT. Vai aparecer lá um exemplo pra ti, tu só faz do mesmo jeito que tá ali. Então, é bem tranquilo nessa parte, porque daí tu vai pesquisando e tu vai adaptando ali, vendo como que tu tem que colocar no teu artigo. Os meus professores nos mandaram um modelo de artigo para seguir, mas se os teus não te mandaram, pesquisa aí no Google Acadêmico, que tu com certeza vai encontrar. Já me perdi em qual número eu tô, mas outra coisa extremamente importante que tu precisa ter muita atenção quando tu for escrever o teu artigo é referências. Então, salva os links de absolutamente tudo que tu pesquisar, tudo o que tu lê. Eu gosto de salvar tudo nas notas do meu computador, porque ele sincroniza com o meu celular. Então, ali eu tenho todos os links de tudo que eu pesquisei. Então, eu coloco lá no título. Artigo tal... eu coloco a matéria, né, o tema do artigo, e aí eu vou salvando ali todos os links e colocando a data em que eu acessei, porque nas referências tu tem que colocar a data do acesso. Outra coisa que tu pode fazer também é já ir fazendo as referências enquanto tu escreve o artigo. Pode ser assim também, mas o importante é que tenha tudo ali, tá? Então lembre-se de salvar todos os links de todos os sites que tu acessou e também de colocar as referências no texto, né? É muito importante colocar lá. Quando tu fizer citação direta, quando tu fazer citação indireta, lembre-se de colocar as referências. As dicas que eu tô dando aqui não servem apenas para artigos, até se tu tá na escola e tu precisa fazer uma redação ou alguma coisa do tipo. O que eu tô falando nesse vídeo aqui, alguma coisa tu vai poder aproveitar. Eu gosto de escrever os meus artigos com um certo tempo antes da data de entrega, porque eu não gosto de escrever ele todo de uma vez. É claro que às vezes acaba ficando para a última hora, tem vezes que é inevitável, mas eu gosto de ir fazendo ele aos poucos, porque assim, conforme eu vou escrevendo, eu vou revisando o texto, vendo o que eu posso melhorar nele, e se acontecer algum erro, eu ainda tenho tempo de corrigir. Ano passado eu estava escrevendo um artigo de civil, e o tema que eu tava falando no Código Civil é uma coisa e no Código de Processo Civil é outra coisa. E quando eu pesquisei, apareceu do Código de Processo Civil e eu não tava entendendo muita coisa, comecei a escrever sobre aquilo ali. E depois que eu fui me dar conta da diferença entre um e outro, e ainda bem que eu ainda tinha tempo e eu consegui reescrever tudo. Finalmente está finalizado o meu artigo de Direito Civil. Claro que amanhã eu vou revisar ele novamente, vou ver se tem mais alguma coisa que eu possa acrescentar, quem sabe alguma coisa que eu tenho que mexer ainda. Mas, a princípio, ele está pronto, finalmente, gente. Esse artigo é uma saga a cada semestre, mas, enfim, eu vou finalizar esse study vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se tu for nova por aqui e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E é isso aí, muito obrigada quem assistiu até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.